Amados, a paz do Senhor. Amém. Que ambiente gostoso, irmãos. Onde nós estamos aqui na noite deste dia. Eu gostaria deverasmente de materializar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade única e singular de podermos adentrar nesta casa mais uma vez para sermos o expoente da palavra do Senhor. Eu aprendi com o maior avivalista de todos os tempos, que ganhou 500.000 almas para Jesus no seu tempo e cuidou de todas as 500.000 almas. Dwight Moody, ele disse que não existem grandes pregadores, o que existe é uma grande mensagem. Eu louvo a Deus por esta palavra de afirmação de Moody, porque a igreja brasileira do século XXI precisa entender que grande é só Deus, que nós somos servos e conservos de Cristo Jesus. Também gostaria de externar aqui laconicamente a minha gratidão ao Grupo NAGE por mais um ano poder estar convosco e saber que ano passado eu também encerrei esta festa e é me dar uma segunda oportunidade em um ano consecutivo. Eu parabenizo ao grupo representado na pessoa da sua liderança pela confiabilidade que nos fora dada para que estivéssemos aqui hoje. As moças estão lindas, os rapazes estão só elegantes, mas está tudo muito top, né? Está muito gostoso. Deus abençoe a organização desse trabalho. Eu me sinto em casa aqui hoje. Acredito que seja a quarta vez que eu prego aqui. Então eu estou mais solto, mais leve. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nessa noite. Eu também aprendi com os meus discipuladores que uma pessoa sem gratidão é uma pessoa sem caráter. Então eu gostaria aqui de externar a minha gratidão ao pastor Reinaldo Androlini, pelo pastor poder confiar a nós mais uma vez esta tribuna, porque nós sabemos da dificuldade hoje de podermos percorrer, trazendo e confiando em pessoas para subir aos nossos altares. Mas eu louvo a Deus pela confiabilidade que o pastor sempre tiver comigo. Também o meu amigo, evangelista Anderson Benevides, que antes de tudo é um servo de Deus, antes de tudo é o nosso irmão em Cristo Jesus. Depois exerce o ministério como evangelista, deverasmente também é vereador na cidade de Ribeirão Pires e virá agora como deputado federal. Eu tenho a certeza que o projeto do Anderson será bem sucedido, porque ele tem a simplicidade de estar ciente de que é Deus quem está no controle. Então que o Senhor te suceda bem e realize o desejo do vosso coração. Evangelista Roselito foi o primeiro portador para que eu estivesse aqui, foi a ponte da primeira vez. Eu louvo a Deus pela vida do servo de Deus, da esposa do pastor, a irmã Marilda, dos seus filhos, o Tiago e o Lucas. Eu tenho amigos aqui, irmãos. A maioria aqui eu tenho na rede social, onde a gente se fala. Então Deus abençoe a vida de cada um. Seria inevitável não esquecer de ninguém. Então eu não vou cometer o erro aqui de querer citar nomes, porque eu não sou tolo. E alguém pode ficar esquecido e eu não quero fazer isso. Os pastores, os meus pares aqui, a minha retaguarda. E receptividade eu tive aqui quando eu subi ao altar. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Sucesso para todos vocês em todas as coisas e atmosferas das nossas vidas. Queridos, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Neemias.
capítulo de número 1. Cantora Fernanda Souza, Deus abençoe minha mãe. Continue lhe dando graça nessa voz para que possa levar a palavra em forma de canto a esta nação. Todos os demais, irmãos, é um prazer muito grande ter convosco nessa noite. Eu faço igual Paulo, eu me alegro, me regozijo em ter convosco. Neemias, o livro histórico de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Glorificado e venerado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós faremos uma leitura contínua até o versículo de número 4. Os que encontraram a referência bíblica para dar um sinal de vida e dar um brado de glória, é o sinal dessa noite. Diz assim a palavra do bom mestre: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, que está em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assentados. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, senhoras e senhores em Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada nos revela que outrora Israel adentrar na terra prometida, o Senhor lhes anuncia que esta promessa seria efetuada, mas que junto com o cumprimento desta promessa viria um decreto da parte de Deus muito claro e específico para a nação hebraica. É bem verdade que disse o Senhor: quando adentrarem em Canaã e vivenciarem a minha promessa, que tinha eu vos feito, por sua vez verás que junto virá um decreto da minha parte, de modo que vocês, por sua vez, trabalharão por 6 anos, e por 6 anos eu os prosperarei. Por 6 anos eu multiplicarei a vossa semente, engrandecerei a cada um de vós, e proverei tudo segundo as vossas necessidades. No entanto, no 7º ano não ande trabalhar. No 7º ano vos guardareis os 12 meses para mim, e há de ser que levantarão altares e adorarão ao meu nome no período de 1 ano, e este ano ficará conotado como ano sabático. Não te
preocupeis com o sustento, porque os 6 anos que trabalhareis antes do 7º ano serão multiplicados, frutíferos e abençoados. Então no 7º ano conseguireis viver bem, de uma forma administrativa da minha parte. Ora, a Bíblia Sagrada diz que Israel desobedece a ordem de Deus, de modo que Israel cria um dogma no conceito de si próprio, de materialismo e de conquista pessoal. Trabalha-se anos e mais anos para que por sua vez conseguisse agregar-lhe aparatos materiais e desrespeitam a ordem de Deus. A Bíblia Sagrada então nos diz que como o Senhor Deus dos céus não deve nada a ninguém, também não permite-lhes que viessem a ficar devendo ao Senhor. Mas como Deus é um ser divino e justo, Ele faz a soma do período que Israel ficara sem guardar o ano sabático do Senhor. Por aproximadamente 490 anos Israel não guardou o ano sabático do Senhor. E Deus faz a divisória de 490 dividido por 7 e especifica que Israel devia 70 anos contínuos a Ele para serem pagos de uma forma agora não mais permissiva, mas de uma forma imposta. Então o Senhor adverte e inspira profetas para que estes por sua vez viessem a anunciar a Israel que o dia de cobrar a dívida se estava chegando. A Bíblia diz que Israel a princípio ignora o que estava lhe sucedendo, mas por sua vez Deus continua lhes anunciando o que estaria por vir. E aproximadamente no ano de 605 a.C., o general Nabucodonosor com todo o seu exército babilônico avançam contra as terras hebraicas de Israel, conquista Jerusalém e por sua vez leva a primeira comitiva cativa para a Babilônia. Qual foi essa comitiva, pastor? A primeira comitiva que Nabucodonosor levara para a Babilônia foi a juventude de Israel, dentre eles o profeta Daniel e os seus conservos e amigos. A Bíblia Sagrada nos diz que ele destrói na sua mentalidade a juventude e a força de Israel, que estava depositada na juventude da nação, e ele leva toda a nobreza, ele destrói a política, ele destrói a sociedade, ele destrói o futuro da nação. A Bíblia diz que não feliz com isso e satisfeito, ele regressa no ano de 597 a.C. e agora resolve destruir a espiritualidade do povo, regressando e exaurindo todo sacerdote, levita e profeta até a Babilônia. A Bíblia diz que ele não toca nas casas, ele não toca no templo, porque havia uma aliança, entre aspas, parcial em Israel com Babilônia. Mas no ano de 586 a.C., Nabucodonosor quebra a aliança, ele invade Jerusalém pela última vez e ele destrói as casas, ele saqueia o templo, os vasos e os utensílios de ouro, ele derruba as muralhas de Israel, que era na verbalização da palavra que Israel tinha de mais precioso para proteger-eles e demonstrar a sua potência. Também por sua vez derruba as muralhas e derruba os portões de Israel, que eram os 12 portas, e dentre essas 12 portas ele admoesta a nação, que a nação não tinha mais direito de julgar, porque quem julgou foi ele, e ele condenou Israel. A Bíblia diz que ele leva todos cativos, menos os pobres, porque ele permite que eles morram dentro de si mesmo e das suas angústias imperpétuas, percebendo que Jerusalém estava destruída. Deus começa a cumprir-se a sua promessa. 70 anos, não agora permissivos. Israel não poderia opcionar-se a guardar o ano do Senhor. Deus estava dizendo para Israel: não me pagaram por bem aquele 7º ano, então 70 anos consecutivos vão gemer, 70 anos consecutivos vão trabalhar e não vão receber, porque serão escravos, para saberem quem está no comando, para saberem quem é quem viu o pão, para saberem quem é quem viu o vinho.
para saber quem é que coloca no trono, para saber quem é que retira do trono, para saber quem é que dá vida e quem há de ser que tira a vida. Eu, Senhor, assim o farei. Mas Deus é justo, e 70 anos depois, no ano de 538 a.C., um homem por nome de Ciro, rei dos medos e persas, que foi a junção dos medos com os persas, consegue desviar o nível do rio Eufrates, adentra a Babilônia, conquista a Babilônia, derrota o exército babilônico caldeu e começa a liberar Israel para regressar à sua pátria. A Bíblia Sagrada diz que eles regressam, e por sua vez muitos se acomodam ao pastor Reinaldo, porque disseram: preferimos uma vida de escravidão, preferimos uma vida de aprisionamento, preferimos uma vida ao qual nós possamos ficar aqui tranquilos, sem ter que sairmos da nossa zona de conforto. O chicote já não dói mais, se acostumamos com o chicote. Aquele cajado do rei já não nos põe mais medo, nós já se acostumamos e estamos adaptados a eles. A Bíblia Sagrada então nos diz que uma pequena parte, com Ageu, Zorobabel e profeta Zacarias, que era o mais jovem, voltam para restaurar o templo, restauram o templo de Israel. Mas por sua vez, isso não é o suficiente, e no ano de 457 a.C., o sacerdote Esdras diz: tem templo, mas não tem palavra, tem templo, mas não tem adoração. Então nós iremos agora restaurar a lei, levantar a moralidade do povo, consertar o caráter, e uma qualidade da personalidade destas pessoas devem ser restaurados. Mas ele não fizera tudo, ele restaurarei, mas se permite não construir aquilo que era mais importante para Israel, e eu vou provar. Ainda estou na parte introdutória. Qual era o mais importante? O mais importante eram os muros, o mais importante eram os portões, o mais importante era o povo. Muitos se preocuparam com a lei, outros se preocuparam com o templo, mas poucos se preocuparam em poder levantar a autoestima do homem, porque nem sempre o homem está caído com o corpo físico. Muitas das vezes é bem verdade que o homem está caído com o seu interior, e era assim que Israel se encontrava. Mas a Bíblia diz que 12 anos depois, no ano de 444 a.C., um homem que não nasceu em Jerusalém, um homem que a título de informação nunca esteve em Jerusalém antes do texto em que acabamos de ler, um homem que estava a 400 quilômetros aproximado de Jerusalém, porque nasceu na fortaleza de Suzã, capital da Pérsia, aonde a Bíblia diz que ele era mordomo do rei. Mas a palavra mordomo do rei, ou copeiro, vem de um termo hebraico da raiz mispá, do verbo que significa conselheiro leal e próximo ao rei. Este Neemias, que a palavra Neemias significa aquele que consola ou aquele que conforta no hebraico, não era simplesmente um homem que experimentava o vinho do rei, ou não era simplesmente um homem que experimentava a refeição do rei, era um homem que aconselhava o rei, era um homem que estava junto do rei, era um homem que pegava na mão do rei. Anderson lhe dizia: rei, eu sou contigo, se alguém me trair aqui no seu reino, também me trairá. É por isso que ele experimentava o primeiro vinho antes do rei beber, e é por isso que o mesmo experimentava a comida antes do rei comer, porque se alguém tivesse que morrer, este seria Neemias e não rei. A Bíblia Sagrada nos informa que Neemias, por sua vez, ele vê um homem no mês de Quisleu. A palavra Quisleu no calendário português daria referência ao mês de dezembro. Era no mês de dezembro que na cultura judaica os reis cobravam os impostos das nações. Então parece que eu vejo o rei Artaxerxes enviando um homem por nome de Hanani, que o próprio Neemias diz: este é meu irmão. Ele foi até Jerusalém. Para quê, pastor? Para cobrar os impostos do povo. Mas quando ele volta de Jerusalém, ele volta preocupado. E o que me chama
se preocupa com o povo e depois se preocupa consigo mesmo. Primeiro se preocupa com a situação do povo, depois se preocupa com a sua própria situação. Ele perguntou: como está o povo? Isso é empatia. A palavra empatia é diferente da palavra apatia. A palavra apatia no dicionário Aurélio significa indiferença, ou sentir-se indiferente com alguém. Para mim tanto faz. E infelizmente a igreja brasileira do século 21 tem se encontrado muitas vezes nessa metodologia. Para mim tanto faz. Se eu tenho meu carro, mal me interessa quem não tem. Se eu tenho meu cargo, mal me interessa quem não tem. Se eu tenho oportunidade, mal me interessa quem não tem. Eu tenho, ele não tem, passa por onde venha bater. Isso é apatia. Mas Neemias não sentiu apatia, Neemias sentiu empatia. A palavra empatia quer dizer sentir o que os outros estão sentindo. Neemias nunca teve em Jerusalém, Neemias nunca sentou com alguém que estava lá para tomar um café, mas ele disse: como estão os meus irmãos? Como está aquele povo? Como estão aquelas pessoas? Ei, quando você começa a se perguntar ou começa a se preocupar com a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda, e quando a pessoa não vir, você começar a conjecturar: será que caiu? Será que desviou? Mas em vez disso você diz: eu vou ligar, porque eu senti saudade dessa pessoa, eu vou ligar, porque eu sinto falta dessa pessoa, eu vou lá fazer uma visita para essa pessoa e vou vir junto com ela à igreja. Você sente o que ela sente, aí Deus sente o que você sente. Ei, esta noite eu saio da introdução e começo a pregar. É a hora de eu e você começarmos a ter compaixão um pelo outro, porque quando eu trabalho por você e você trabalha por mim, Deus trabalha por nós e abençoa a nossa vida. Deus sempre trabalhou nesta didática. A Bíblia diz que Deus permite que Salomão vire rei em Israel. Quando Salomão vira rei de Israel, diz a história da Bíblia que por sua vez Salomão tem uma ideia. A Bíblia Sagrada nos revela que Salomão resolve ofertar em Olã. A palavra Olã em holocausto quer dizer queimado por inteiro, oferta queimada por inteiro. Salomão resolve oferecer cordeiros a Deus, mas não foi qualquer tipo de cordeiro. Os cordeiros que Salomão ofereceu, segundo José, Elbio, Eusébio de Cesareia e Filon, dizem que ele ofereceu cordeiros com menos de um ano, porque eram cordeiros que estavam no desmamamento, eram cordeiros puríssimos. Ele oferece o melhor. John Stott, John Piper e Hernandes Dias Lopes dizem que quando ele oferece esses cordeiros, o dia que ele oferece menos, ele queima 18 cordeiros. O dia que ele oferece um pouco mais, ele queima 22 cordeiros. Quando completa 1000 cordeiros queimados no fogo a Deus, a Bíblia diz que Deus se manifesta e diz a Salomão: ei Salomão, pedes o que queres, varão, e eu vou te conceder. Salomão poderia ter pedido pela oferta ouro, Salomão podia ter pedido pela oferta prata, Salomão podia ter pedido pela oferta exaltação, mas a Bíblia diz que ele disse: Deus, eu quero a sabedoria. E um detalhe, não é para mim somente, eu quero a sabedoria para eu instruir o teu povo. O povo não é meu, Jeová, o povo é teu. Então se o povo não é meu, o povo é teu, eu quero sabedoria para que eu possa instruir aquilo que é seu. Deus falou: Salomão, como tu se preocupaste com aquilo que não lhe pertence, mas aquilo que me pertence, e reconheceu isso, eu vou te dar aquilo que você não pediu, mas não vai ser só para você, vai ser para todo o povo. Você não pediu ouro, eu vou te dar ouro. Você não pediu prata, eu vou te dar prata. Você não pediu pedra preciosa, eu vou te dar pedra preciosa. Você não pediu a morte dos teus inimigos, todos eles vão cair diante de você. Você não pediu glória, nações vão vir te visitar e vão se dobrar diante do teu nome, porque eu te farei grande abaixo somente de mim. Deixa eu lhe dizer, comece a se preocupar com a tua casa, em vez de se preocupar contigo mesmo. Comece a se preocupar com o teu ministério.
me chama a atenção. Como está a cidade? Hanani disse: os muros estão derrubados. Os muros estão no chão. A cidade está na miséria. E nas grandes metrópoles antigas, é bem verdade que os muros eram um reflexo da segurança. Os muros eram um reflexo de que a cidade era uma cidade protegida. Por quê? Porque através dos muros, que os historiadores tipificam que tinham 4 polegadas de extensão cada um aproximadamente, os arqueiros ficavam em cima. E o exército inimigo, vendo a dimensão da muralha, não tinha ousadia e audácia de tentar penetrar Jerusalém. Então os muros eram sinal de força. Atrás dos muros, na parte interna de Jerusalém, ficavam as catapultas, onde eram lançadas bolas de fogo contra os inimigos, sem que os inimigos vissem as catapultas e a sua distância. Isso impedia qualquer pessoa de invadir contra Jerusalém. Agora, se não tinha muro, Jerusalém estava desprotegida. Se não tinha muro, Jerusalém estava sem força. Se não tinha muro, Jerusalém não tinha um ar de exemplo para demonstrar: é aquele lugar que eu quero habitar também. E isso é tão profundo, não é para qualquer mente, é só para quem está na aviação. Isso é tão profundo que a história diz que sem muros os saqueadores entraram em Israel e saqueavam toda a agropecuária da nação. Então a nação não tinha como administrar o que ganhava, porque era saqueado. Os saqueadores também intimidavam a nação, de modo que as famílias eram violentadas pelos saqueadores, porque era uma nação sem proteção. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para lhe dizer que os muros não podem ficar ao chão. Os muros têm que ser colocados no lugar. E para os muros serem colocados no lugar, não é Deus quem vai pôr a mão para colocar os muros de pé. Quem vai pôr a mão para colocar os muros de pé é a nossa juventude, é a nossa mocidade, são os nossos pastores, sou eu e é você. Então essa noite, se você está na zona de conforto, se está comendo, se está dizendo: Deus, o saqueador está vindo, o saqueador tem me intimidado, o saqueador tem me oprimido, eu venho aqui para lhe dizer que o saqueador não vai mais vir contra você, e se vir, vai bater a cara no muro, porque o muro vai ser colocado no lugar. Deus vai colocar o muro de pé. Os muros serão levantados, e quando o diabo investir contra a tua vida, ele vai dizer: agora não é mais fraco, não é qualquer gripe que vira pneumonia, não é qualquer coisa que o pastor fala que dizia da igreja, não é qualquer coisa que o diálogo não é igual que você esperava, que diz: eu vou mudar de ministério. Não, esse negócio de fraqueza já passou. Isso era quando o muro estava no chão, mas essa noite Deus está colocando o muro no lugar. Deus está restaurando a tua casa, Deus está restaurando a tua família, Deus está restaurando o teu casamento, Deus está restaurando o teu ministério. O teu ministério vai ser forte, o teu sonho vai ser forte, a tua vida vai ser sempre brilhante, porque os muros estão de pé. Os muros precisam ser colocados no lugar. Escute isso. Neemias não perguntou para o benefício dele. Neemias perguntou para o benefício da nação. Sabe o que eu entendo com isso? Que Neemias não estava preocupado
que a sua imagem fosse lembrada, irmãos. Ele não se preocupou com a sua imagem. A única coisa que ele não negou foi o seu nome. Isso é tão forte que Neemias era judeu, mas Neemias nunca esteve em Jerusalém antes desse acontecimento. Mas ele foi em Jerusalém sem que a sua fisionomia fosse conhecida, mas o seu nome todos conheciam. E isso é uma qualidade da personalidade de Jesus que a igreja brasileira precisa aprender. Que Jesus nunca esteve preocupado com a imagem. Jesus nunca se preocupou que alguém fizesse uma caricatura com o seu rosto. Grande Deus. Glória a Deus. Jesus nunca fez questão de ter o teu nome no cartaz. Jesus nunca fez questão que alguém olhasse e falasse: eu sei quem é pelo rosto, vou provar na Bíblia. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, Jesus interage com dois dos seus discípulos, sendo que um era Cleopas, que segundo a Bíblia era seu tio. Ele vai com eles até Jerusalém, e o interessante é que eles caminham com ele a noite toda, e pela madrugada se assentam à mesa e comem, mas não sabiam quem estava sentado com eles, porque não conheciam a imagem de Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 5 que Jesus estava no meio da praia do mar da Galileia de Tiberiades, e a multidão começou a se achegar demais. E quando Jesus viu que todo mundo ia querer abraçar e agarrar ele, ele olhou para o discípulo e disse: me põe em cima do barco e afasta o barco da terra. Terceira vez a Bíblia diz que Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, na noite em que foi entregue para a pretoriana romana para ir para o Calvário. E quando a guarda chegou, isso é forte, no pé do monte, Jesus e os anjos, os romanos gritaram: quem é Jesus? Isso é Bíblia, pastor. Quem é Jesus? Cadê o homem que faz milagre, é famoso? Cadê o homem que ressuscita e é famoso? Jesus ressuscitava assim, mas famoso nunca foi, porque a sua imagem não era conhecida nem pelos soldados romanos que foram para lhe matar. Para eles saberem quem era Jesus, o traidor por nome de Judas teve que ir lá e dar para identificar. Glória a Deus. O povo não sabia a sua imagem, escute isso, mas até o cego sabia o seu nome. O povo não conhecia a sua imagem, mas até o cego sabia o seu nome. A Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó. Bartimeu se apresenta porque ouve a arruaça, e ele pergunta para alguém: quem chega, quem passa? E parece que eu vejo alguém olhando para ele na conjectura e dizendo: tu não está vendo não, rapaz, quem é que está passando? Ele diz: como é que eu vou ver, moço? Eu sou cego, eu não vejo, eu não enxergo. Aí ele diz: quem está passando é o Nazareno. Aí o cego fala: opa, varão, eu não vejo com os olhos, mas pelo nome eu sei quem é. É Jesus, o filho de Davi. Jesus não está preocupado com a sua imagem. Jesus não está preocupado com o cartaz. Jesus não está preocupado com a sua apresentação. Jesus está preocupado com o seu nome, porque a imagem representa o que os olhos veem, mas nome representa o caráter, nome representa a moral, nome representa o testemunho diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chamou, diz a Bíblia: chamei-te pela tua imagem. É assim que está escrito? Não, a Bíblia diz: quando eu te chamei, chamei-te pelo teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome. Não é a sua roupa que Jesus vai chamar, não é o anel de formatura que Jesus vai chamar, não é a voz na andorinha que Jesus vai chamar, é o nome, 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 é o nome. Jesus tem que te conhecer pelo nome, Jesus tem que te
Diga para ela, não é imagem. É o nome. Jesus te chama pelo teu nome. Diga para ela, é o teu nome, é o teu nome, é o teu nome. Ei, Jesus não é o nome não. Jesus pode até não estar fazendo questão da tua imagem, meu santo, mas o teu nome Jesus conhece. A bênção vai vir no teu nome. É no teu nome. Ei, não é do lado, não é do pé. Não adianta puxar o tapete não, porque na hora de entregar ela fala, opa, o teu nome não é esse. Eu quero aquele nome, aquele nome, aquele nome, aquele nome. Eu sei. Cadê aqueles que Jesus conhece o nome? Joga a mão pra cima e dá um prato de glória. Tem muita gente que está preocupada com a imagem. Ser pregador não é só ter o nome no cartaz. Ser cantor não é só ter o nome na rede social. Ei, querido, o que vale é o nome. É o nome. É Jesus conhecer o caráter. É Jesus conhecer o testemunho. É Jesus saber quem você é. A igreja brasileira, principalmente a juventude da igreja, precisa entender que Jesus quer saber o teu nome, o teu nome, o teu nome. Ei, se o homem não te apresentar, Jesus te apresenta. Porque o teu nome ele sabe, ele sabe, ele sabe. Se o homem não te levantar, Jesus te levanta. Porque ele sabe o nome, ele sabe o nome. Se o homem não fazer, Jesus faz. Porque ele sabe o nome, 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 o Crente que está preocupado com a imagem não entende esse trem não, irmão. Agora crente que está preocupado com Jesus, sabe o nome, já sentiu a presença de Deus na tua alma. Porque quando Jesus pega a bênção para te entregar, ele não vai errar o endereço. Porque o teu nome ele sabe qual é. E pelo teu nome ele te acha, ele te acha, ele te acha. Segunda coisa que acontece aqui significativa é: as portas estavam queimadas a fogo. O que é portas? Primeiro, portas eram um lugar de julgar. Eram as portas que os juízes efetuavam os julgamentos de quem pecava dentro da cidade. Especificamente na porta das ovelhas. Gostaram do templo. E se a pessoa fosse absolvida, ela ficava para dentro. Mas se fosse para fora, condenada, a porta se fechava com ela do lado de fora. Então as portas eram o limite. Toda porta é um limite para mim e para a tua vida. E todos nós precisamos de portas. Quando você chega na tua casa, da rua, você sabe que a porta é o limite que encerra o seu estágio do lado de fora e inicia-se um novo estágio do lado de dentro. Quem vai te visitar sabe que pode ir até a porta, mas da porta ele não pode passar, porque a porta é um limite. Se ele quiser passar este limite, ele precisa bater na porta. E você vai entrar, vai permitir que ele entre para dentro. Então, se não tinha porta, não tinha limite. Entravam e saíam na hora que quisesse. Vou simplificar o português. Estava tudo bagunçado. É forte isso aí. Mas o interessante
É que Neemias falou: eu tenho que colocar as portas de pé, porque tem que ter limite. Segunda coisa, a porta era referência. Lamentações, capítulo de número 5, versículo de número 19, diz a Bíblia que os anciões acordavam de manhã, pegavam um instrumento sonoro para louvar o hino, e iam e se assentavam na porta ou nas portas e começavam a louvar. Os jovens saíam de suas casas, isso é Bíblia, e eles se sentavam para ouvirem os anciões tocarem de frente das portas. Aquilo representava que eles tinham referência. Glória a Deus. Mas a igreja brasileira não tem muitas referências mais. Será que as referências estão na igreja ou estão na rede social? Será que as referências estão na igreja ou as referências estão em qualquer outro lugar? Antigamente todo mundo queria pregar porque tinha referência, e hoje ainda tem? Glória a Deus. Antigamente todo mundo queria cantar porque tinha referência, e hoje ainda tem? A igreja precisa de referências. E vocês hoje serão a referência de amanhã. É por isso que a igreja brasileira do século 21 precisa entender que as portas têm que ser colocadas no lugar. Israel estava há 120 anos vendo aquelas portas no chão e não estendiam um dedo para colocar as portas no lugar. Mas a Bíblia diz que quando Neemias chegou, ele falou: vou colocar as portas no lugar. E o interessante é que ele falou: eu vou ser a referência. Atos capítulo 3 diz a Bíblia que Pedro e João subiam a hora da oração ao templo, e o paralítico olhou para eles e disse: vai vir mais bola. Quando Pedro e Tiago se aproximaram dele, eles olharam para o paralítico e disseram: olha para mim. Eles olharam para o paralítico, deram uma chacoalhada nele e falaram: olha para mim. Pode olhar para mim e me ter como referência, paralítico. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que Abraão cavou poços, mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que chegou uma época na vida do seu filho Isaac, que Isaac foi cavar poço. Isaac cavou um poço, os inimigos vieram e entulharam o poço que Isaac cavou. Pensaram que Isaac ia quebrar o pau, mas quem tem promessa não briga. Pensei que você ia dar glória a Deus aí agora. Porque quem tem promessa não briga, quem tem promessa espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Ele caminhou um pouco mais e foi para uma terra chamada Gerar, que se você for estudar geografia bíblica vai perceber que era uma terra de granito. Granito não contém umidade, então se não tem umidade, não produz água, não tem como sair água, e para simplificar, era impossível dar água. Então quando Isaac chegou em Gerar, ele falou: ora, não tem mais jeito. Mas aí ele olha para a sua referência. Quem foi sua referência? Abraão. E quando ele olha para Abraão lá atrás, ele se lembra que um dia, pastor Reinaldo, Abraão passou no mesmo lugar que ele estava naquela hora. E ele se lembrou: o que o meu pai fez
vez, quando ele estava neste lugar que eu estou agora, ele olhou e disse: o meu pai cavou um poço e deu água. Então eu vou cavar outro poço, e o Deus do meu pai vai fazer dar água neste poço também. É por isso que eu digo que a igreja precisa ter como referência a sua liderança, precisa ter como referência o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Ei, querido, ei, se você não tem quem se espelhar, se espelhe em Deus, porque Deus será a tua referência. Quando ninguém lhe visitar, Jesus vai lhe visitar. Quando ninguém lhe curar, Jesus vai lhe curar. Quando todos disserem que não vai, Jesus vai dizer: vai, 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 porque se espelha em mim, vai, porque está amarrado em mim, vai, porque caminha comigo. Levante a sua mão direita para o céu e recebe o que eu recebo da parte de Deus. Hein? A minha pressão já deve estar 22 por 8, porque esse dia quase que eu fui. Aleluia. Receba o que eu recebo da parte de Deus esta noite. Se é glória, receba glória. Se é cura, receba cura. Se é libertação, receba libertação. Se é renovo, receba renovo. Se é graça, receba graça. Se é unção, receba unção. Agora pega a mão da pessoa que está no seu lado e diga: a referência está aqui. A referência está aqui. A referência está aqui. A referência é Jesus. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus salva. Jesus batiza. Jesus renova. Jesus levanta. Se o patrão que não tem o que fazer falou que você não é capaz, ele não é a sua referência. Não se preocupe se o médico disse que não tem jeito, ele não é a sua referência. Não se preocupe se o juiz de direito disse que esse já foi condenado, não é a sua referência. A referência é Jesus. A referência é Jesus. A referência é Jesus. A referência é Jesus. E ele está aqui para fazer aquilo que você precisa. Eu profetizo que quando o homem disser para você que você não vai, Jesus vai te levar só para mostrar quem é. É a sua referência. Tem gente que se referencia demais no homem e acaba. Escute o que eu vou lhe dizer também. Tem uma pessoa que um dia disse para mim: pastor, não vai para a igreja. Eu falei: por que não vai? Já está salvo já, filho? Pode ficar em casa? Ele disse: não vou mais para a igreja não, porque ninguém visita eu. Eu estou indo só no final de semana, mas ninguém me visita, ninguém vai saber o porquê. Eu falei: rapaz, toma jeito. A Bíblia diz que Adão visitava, Deus visitava Adão todo santo dia. E Adão quis parar. Adão quis comer um fruto que não podia comer e avançar o limite que Deus impôs para ele. Então, se o homem não te visita, Deus te visita toda manhã. Se o homem esquece de te apresentar, Jesus te apresenta. Se o homem não pode curar, Jesus cura. Se o homem não pode exaltar, Jesus exalta. Se o homem promete, a profecia cai no pé. Jesus promete a profecia para o século, mas ela se cumpre na tua vida. Glória a Deus. Aleluia.
Deus está colocando as portas no lugar aqui hoje. A Bíblia diz que quando Neemias chegou lá, vou encerrar. Diz que quando Neemias chegou, Neemias pega e reúne toda Israel. Ele reúne copeiro, ele reúne padeiro, ele reúne açougueiro, ele reúne pedreiro, ele reúne todo mundo, sem diferença de classes sociais. E ele olha e diz: vou levantar os muros no mar. E o interessante é que diz: com que autoridade que você vai colocar muro de pé, rapaz? 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gesem. Se você for estudar a biografia deles, você vai perceber que na exegese fiel, cada um morava em uma cidade de territórios muito distantes um do outro, pastor. Então isso indica que eles não sentavam para tomar chazinho e comer biscoito, não eram amigos. Mas foi só alguém se levantar para fazer a obra de Deus que eles se aliaram. Tem gente que nem gosta de você. Tem gente que nem te dá a paz do Senhor na rua. Mas na hora que Deus querer te usar para colocar os muros de pé, Ele vai querer se levantar. Mas se levanta para cair. Porque Deus vai te usar para colocar os muros de pé. Neemias olhou e disse: qual que é a autoridade que eu vou colocar os muros no lugar? Se fosse eu, Oselito, eu ia dizer, com a autoridade do rei. Foi o rei quem me deu a autoridade para colocar os muros no lugar. O rei é o homem mais poderoso da terra. Mas Neemias olhou, parece que eu vejo. Rapaz, eu não tenho autoridade. Mas sabe quem é que falou para mim que os muros vai para o lugar? Sabe por que essa obra vai dar certo? Sabe por que as coisas vão dar certo? Porque a mão de Deus, ela está sobre ela. Sabe por que a tua casa vai dar certo? Não é porque tu cozinha bem, não é porque você é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa sensível, é uma pessoa amorosa, não. Sabe por que a tua vida vai dar certo? Não é porque você tem um carrão, porque você tem uma casona, ou porque você tem uma fazenda. Sabe por que o teu ministério vai dar certo? Não é porque você é formado, porque você é formada, porque você fala bem, a sua dicção é boa, a sua retórica é maravilhosa e a sua oratória é perfeita. Sabe por que essa igreja vai dar certo? Não é porque está cheio, não é porque tem congresso, não é porque vem pregador de fora, não é porque vem cantor de fora. Esta obra vai dar certo, a tua casa vai dar certo, a tua família vai dar certo, essa mocidade vai dar certo, o teu casamento vai dar certo, os teus sonhos vão dar certo, o teu projeto vai dar certo, a tua história vai dar certo, porque a mão do Todo-Poderoso está.
te guarda. Sou eu, Senhor, que te sonda, e sondando o teu coração, vi quando a árvore depositou dúvida nas entranhas da sua alma. Mas eu selecionei este dia para vires até ti e dizer: reprime esta dúvida, porque as minhas promessas ainda estão de pé. Não dizes para ficar com elas, porque quisestes tu ficares com outras palavras. Hoje eu, Senhor, lhe admoesto: reprimes a dúvida do teu coração e saibas que eu restauro a armadura que coloquei em ti, a ponto que havias se perdido por causa da dúvida. Hoje eu restauro. E se não passares pela ponte de mim, eu, Senhor, irei a vós. Te digo mais em seu íntimo: aquilo que tu me pediste, que vieste do norte como um vento, eu, Senhor, não enviarei do norte, para que saibas que não é voz com a tua palavra, mas eu, com meu espírito, sopro um vento vindo do sul, e te digo: o vento que abriu o mar vermelho não derrubou o meu povo que passou por ele, e é o mesmo vento. O vento que virá não há de te derrubar, mas hás de colocar tudo que está fora no lugar, hás de levantar aquilo que está caído, e hás de dar vida àquilo que está morto, para saberes que falo contigo hoje, da planta do seu pé ao alto da sua cabeça. Eu te sancionei nisso. Aí anda calabacério, aí o bolo que para trufé de abacé, eu te dei isso, aí a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode orar, 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 você pode orar. Eu não sou homem, eu estou com a garganta inflamada, com o ouvido doendo, estou desde 7 horas da manhã fora de casa, e não sei que hora vou chegar, mas é a mão de Deus, 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 é a mão de Deus que te garante a vitória hoje, é a mão de Deus que exerce a promessa hoje, é a mão de Deus. Hoje de pé rapidinho, com a permissão do pastor. Aí é uma série. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Não era nem para mim estar aqui. Tenho 27 anos de idade, 27. Na sexta-feira, no culto, antes de pregar, me passou tudo. Eu falei: acho que é porque eu fiquei sem comer, jejum, mas não melhorava. E eu falei: não aguento pregar, vou embora. No meio do caminho eu falei: vou no Santa Casa de Mauá. Passei lá, pálido, beiço roxo. A enfermeira rapidamente falou: vou medir sua pressão. Ela falou: normal é 12/8, que é o centro da balança. Quando ela mediu, tinha 22/8. Eu falei: estou morrendo. E ela falou: se for jovem infartar, peço. O mais velho ainda suporta, mas o jovem. Ela me deu uns comprimidinhos lá, uns trem, que eu não sei nem o que é. E
colocou debaixo da língua e falou, espera um pouco. Mas estava piorando. Aí eu só vi injeção de todo lado, braço direito, braço esquerdo e outras localidades. Fiquei internado. De sexta para sábado eu não lembro de mais nada. Só lembro quando eu acordei no sábado ela falou, você está melhor, mas suou. Eu falei, isso aí é normal, estou pregando, não sobra nada. E aí eu ainda postei no Face. Desmarquei agendas. E a saúde está prejudicada. Me preocupei, jovem. Meu pai tem esse problema, mas é pai, idade do lobo já. Eu falei, não vou pregar no sábado, e não preguei. Todo mundo preocupado. Recebi algumas notícias daqui, falando, não vai vir mais, sinto muito, nós sentimos muito. Eu falei, não, tempo para descansar, vou ter depois. Se o médico quisesse me segurar, ele me deixava na cama no hospital. Já que ele me soltou para ir para casa, eu vou pregar nem que for amarrado. No mesmo dia, dor de garganta brava, a voz eu não sei nem onde está na marra. Dor de ouvido. E saí cedo hoje, desde 7 horas da manhã, nós correndo. Chegamos aqui faltando meia hora para o culto. E eu falei, Deus, não é a teologia não. Não é. Pós-graduação não é esse problema. Grego, hebraico não vai resolver nada. O carinho que eu tenho por esta casa de oração não vai resolver, apesar de que eu os amo em Cristo Jesus. Tem igreja que eu prego, eu sinto ímpares atrás de mim, são ímpares. Eu tenho vontade de descer correndo e não voltar mais. Mas aqui são pares a minha retaguarda. Eu falo, isso é demagogia, isso é hipocrisia. E quem me conhece sabe que eu preciso disso. Mas eu falei, é a mão de Deus. Não é ministério. Não é nada, é a mão de Deus que está sobre a minha vida. Eu vou pregar a sua palavra mesmo, do jeito que o Senhor me chamou mesmo, goste ou não goste, porque eu não vim pregar para ninguém gostar. Eu vim pregar para quando eu deitar lá em casa, que eu vou desmaiar, Deus olhar para mim e falar, aleluia. Que eu sei que deve fazer isso. Então se você crê nisso, abraça a pessoa que está do seu lado agora, porque eu quero sentir algo. A Bíblia diz que o reino dividido por si mesmo não subsiste. Ei, não solta não, que pressa é essa, moça? Vai! E diga para ela, sabe por que a tua vida vai dar certo? Sabe por que esse congresso veio certo? Sabe por que a sua campanha vai dar certo? Sabe por que o teu ministério vai dar certo? Sabe por que a tua família vai dar certo? Sabe por que o teu sonho vai dar certo? Não é porque você é bonita e eu sou bonito, nós somos. Não é porque você tem ou deixa de ter. Vai dar certo, pastor Reinaldo. Porque a mão do Todo-Poderoso está. 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 Eu vou ficar nisso até você agora. A mão do Todo-Poderoso está. Presença viva em nosso meio. Obrigado pela força que tens concedido a cada um de nós aqui presente nesta noite. Obrigado, Senhor, por colocar as portas
nos lugares e os muros em pé. Obrigado, Senhor. Obrigado por impor os limites. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Uma salva de palmas para Jesus.